Bom dia, galerinha aí do 8º ano A, hoje dia 30 de setembro, vamos iniciar aí o nosso conteúdo do capítulo 12, apostila, página 20. Primeiro eu vou tratar com vocês duas folhinhas ali da apostila, depois eu vou passar para vocês alguns slides a respeito do conteúdo. O nosso conteúdo do capítulo 12 são métodos contraceptivos, tá? Então, capítulo 12, métodos contraceptivos. Então, vamos lá. Primeiramente, na apostila, nós temos algumas informações bem interessantes aqui no começo de nossa apostila, que podem levar aí alguns questionamentos. Por isso que eu quero estar lendo com vocês a respeito do que nós vamos tratar de métodos contraceptivos, tá? O Igor está adentrando a nossa aula. Então, vamos lá. Os métodos contraceptivos são aqueles que evitam a gravidez não planejada. Eles permitem que o casal decida quando se terá filhos, além de proteger contra infecções sexualmente transmissíveis e IST. Vocês antigamente ouviam falar de DST, né? Que eram doenças sexualmente transmissíveis. Eles mudaram a nomenclatura há alguns anos para IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. É a mesma coisa, tá? Em vez de ser DST, ficou IST, trocou o D pelo I. No caso dos preservativos masculinos e femininos. Apesar de toda essa importância, deixa eu dar um zoom aqui para a professora Segueta. Apesar de toda essa importância, cerca de 214 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento não têm acesso. Olha só, 214 milhões, quase como se fosse o Brasil inteiro, né? Não tem acesso a contraceptivos modernos. Nós já vamos entender um pouquinho de cada coisa aí, tá? Como as pílulas anticoncepcionais, o dispositivo intrauterino, que é conhecido como DIU, tá? E até mesmo as camisinhas, que é amplamente distribuída gratuitamente pelo governo, né? Pelo menos aqui no Brasil é gratuitamente. Conforme o Fundo de População de Nações Unidas, o UNFPA, os motivos são diversos. Precariedade dos serviços, falta de informações e de recursos e aspectos culturais. Presta atenção a esses 3 itens, tá? Que eles levantaram. O porquê que alguns milhões de pessoas possuem, né, o não acesso a métodos contraceptivos. Eles destacaram 3. Precariedade dos serviços. Quais serviços? Geralmente são serviços públicos, tá? Não estamos falando aqui nada relacionado a serviço privado, porque quando nós falamos de serviços privados, nós precisamos conhecer a fundo, né, como que funciona cada uma das coisas de hospitais privados, cada um tem a suas diretrizes. Então, nós vamos estar falando de serviços públicos, tá? Diretamente ligado ao poder público. Então, aqui no Brasil, está sendo referido ao SUS, ao nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso serviço de saúde que garante à população o atendimento, de qualidade ou não, né? Falta de informação, né, de informações melhores, de recursos. A desinformação, eu estava falando até para a turma do 7º ano B agora há pouco, 7º ano A, que hoje a gente possui uma rede, a internet traz muita informação para nós conseguimos nos informar a respeito de tudo. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado a respeito disso, porque às vezes nós achamos que estamos nos informando e, na verdade, nós estamos nos desinformando, né? Por quê? Eu bato na tecla toda vez. Nós precisamos pesquisar as fontes de informação de onde você está tirando a informação que você necessita. Então, a falta de informação
ou seja, a falta de divulgação, né? Só um pouquinho que eu vou ter que interromper o compartilhamento, por caso tem pessoas tentando entrar e eu não estou conseguindo permitir aqui. Agora sim. Então, a falta de informação, a desinformação, causa transtornos na nossa vida, né? Então, a gente tem que procurar saber, né, aonde essas informações estão, deixa eu admitir, para que a gente possa buscá-las de forma correta. Então, vamos lá. Quem quiser abrir a câmera para mostrar aí os cabelos malucos, pode abrir, hein, galera? Então, aqui voltando. Então, uma outra parte, recursos. O que ele quer dizer com recursos? Podem ser recursos. Olha lá, Duda, ficou top o seu cabelo, sensacional. Queria ter essa disposição para fazer algo maluco, mas infelizmente não tive. Então, assim, recursos podem ser eles financeiros ou propriamente recursos de material mesmo, a falta do material, a falta da aquisição do material para que esse material chegue à população de destino, né? Para que haja a utilização desses métodos contraceptivos de forma eficiente, para que a família consiga se planejar, né? E não existir uma gravidez indesejada fora do tempo. Nós já vamos falar a respeito de planejamento familiar também. Então, ali, ó, nós temos algumas questões a respeito disso. E eu quero que vocês possam estar aí colocando para mim algumas coisinhas, hein? Considerando esse cenário que a gente acabou de ler aí, discuta com os colegas as seguintes questões. Além dos métodos citados, que outros contraceptivos você conhece? Eu gostaria que alguém falasse, né? Ah, eu conheço tal, já ouvi falar. Aqui, lembrando que aqui, no nosso início, falou sobre os anticoncepcionais, o DIU e camisinha. Nicole, você poderia falar para mim se você conhece ou já ouviu falar de algum outro método contraceptivo? Você lembra de algum que não seja esses 3 citados aí? Pode abrir o microfone até para falar não. Não sei, professor, tá? As crianças estão brincando. Tem a pergunta? Considerando ali o que a gente leu, se você, além desses 3 tipos de métodos contraceptivos citados aí na introdução do capítulo, que foi a pílula anticoncepcional, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, e a camisinha, se vocês conhecem outros métodos. Eu não conheço. Preservativo feminino. Não entendi, Nicole, fale um pouquinho mais alto. Feminino. Mais alto, não estou entendendo. Preservativo feminino. Preservativo feminino, é um tipo de camisinha, ótimo. Alguém mais? Tem um que eu não sei se tá certo o nome, mas eu acho que é diafragma. Diafragma também, também de utilização da mulher. Alguém mais? Injeção anticoncepcional. Isso, a injeção também é um tipo de contraceptivo, muito bem. Alguém mais? Tranquilo, galera. E a segunda pergunta já está atrelada ao nosso assunto ali. Ele fala assim: quais as possíveis consequências da falta de acesso a esses métodos? Ai, professora, do que ele está falando? Eu não entendi essa pergunta. Aos métodos contraceptivos, né? Então, quais as possíveis consequências? Gravidez precoce, gravidez indesejada, gravidez não planejada, né? Além da falta de proteção, pode também aí a aquisição de uma doença sexualmente, ou uma infecção sexualmente transmissível. Então, esses métodos funcionam para proteger, né, o indivíduo. Eles não estão aí para trazer transtornos à vida, mas sim trazer aí uma forma de você se planejar na construção da sua família. E aí ele fala assim, ó, neste capítulo você vai estudar os principais métodos contraceptivos, avaliando qual é o mais indicado para cada situação. Mas antes de nós falarmos de métodos contraceptivos, nós vamos falar a respeito de planejamento familiar.
É um assunto abordado aqui na apostila, essa página 21 e 22, que traz algumas informações bem pertinentes ao nosso conteúdo, antes da gente entrar no assunto propriamente dito de métodos anticoncepcionais. Ele fala ali, ó, um estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz em 2016 mostra que cerca de 55% das mulheres que tiveram filho no Brasil não planejaram a gravidez. Ou seja, mais da metade das gravidez, né, das mulheres naquele ano que foram pesquisados não planejaram. O número considerado bem maior que a média mundial, cuja porcentagem de gestações não planejadas ficou em torno de 40%. Então, o Brasil está 15% acima, né, dos dados em relação às outras populações, mundialmente falando. Ou seja, nós não temos aí, mais da metade das famílias estão nascendo, crescendo, sem nenhum devido planejamento. Ah, professor, mas por que a gente tem que planejar para ter filho? Filho custa caro, né? Filho custa caro. Ah, então a senhora está pensando só no valor. Não, não é o preço caro em relação a dinheiro. Nós precisamos pensar que custa caro as coisas que você vai deixar de fazer. Você está pronto, você está pronta a deixar de fazer um monte de coisa pelo filho que vai nascer. Então, a gente precisa planejar. Existe o planejamento para isso. Não temos que ter só um planejamento familiar em relação a filhos. Nós precisamos ter um planejamento familiar em relação à parte financeira, porque a gente precisa estar preparado, surpresas podem acontecer, né? E quando a gente não está planejando algo e algo sai do controle, o que pode acontecer? Transtorno. Tá bom, Nicole? Então, assim, é para isso que existe. No Brasil, a gente não tem ampla divulgação sobre esse assunto de planejar familiar, né? Planejamento familiar. E aí ele continua. Por isso é importante que um casal, tá vendo? É casal, avalie o momento mais apropriado para se ter filho e reflita sobre as condições relacionadas à gestação e ao parto. Quando a gente fala de filho, começa um turbilhão de emoções, né, de sensações. Então, a criança ela não está escolhendo nascer, você escolheu colocá-la no mundo. Então, você tem que dar todas as condições para que essa criança venha ter as suas necessidades atendidas. Ah, onde come um, come dois, onde come dois, come três. Não é bem assim que funciona, né, galera? Então, aí ele fala, essas e outras questões fazem parte do que chama-se do planejamento familiar, um direito garantido por lei, como disposto no artigo a seguir da Constituição Brasileira. Aqui a gente tem, né, presente o artigo 226 da Constituição Brasileira, no inciso 7º, fundado nos princípios... Ah, vou ter que aumentar, gente, porque eu não estou enxergando nada. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, ou seja, o governo não interfere na quantidade de filhos, como você educa, nem nada, competindo ao Estado proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Ou seja, a gente pode pedir ajuda ao governo em relação à educação, à saúde, né? Porque a gente tem esse direito. É vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas, ou seja, nenhuma interferência, tá? Perdão. Para auxiliar esse planejamento, aí existem os métodos contraceptivos. Porque quando você se planeja, é porque você está se preparando para algo. E quando a gente se prepara para algo, é como se você fosse se preparar para entrar no vestibular. Comparação nada a ver, mas é assim, planejamento. Você vai lá, você vai fazer o seu ensino fundamental 1, até o 9º ano, né? Perdão, até o 4º ano, 5º ano, depois o fundamental 2, isso é um planejamento que os pais de vocês fizeram. Eles não vão tirar vocês lá do 7º ano e mandar vocês fazer vestibular, porque esse não está no planejamento. E não condiz com o que deve acontecer. Isso acontece também com as gravidez precoces. Eu já dei aula em escola pública
e a Maiara, a professora Maiara, que está aqui presente, ela não me deixa mentir, porque ela também é professora de escolas estaduais, aí deve ter contato. Eu tive contato com meninas de 11 anos que eu presenciei grávidas. Então, imagina vocês, mães, né? Vocês aí, 13, 14 anos, mães. Então, eu tive 2 alunas de 11 anos na cidade onde eu residia antes de vir aqui para Campo Grande, no interior do Mato Grosso, e eu presenciei a gravidez de 2 crianças de 11 anos. Fora da realidade, gente. Assim, para nós que somos, perdão aí pelo barulho da moto, tá? Para nós que somos mães, mesmo planejando, porque eu planejei minha gravidez com 24 anos, imagina eu não sei o que passa na cabeça de uma criança de 11 anos saber que está grávida, né? Então, assim, é complicado, é uma gravidez totalmente indesejada, além de ser considerado estupro de vulnerável, né? O ato sexual, a partir de uma idade, é estupro de vulnerável. Então, assim, é complicado, a falta de informação, a falta de educação aqui no nosso país gera um transtorno muito grande para crianças. Nós temos aqui no Brasil um alto índice de gravidez precoce. O que é gravidez precoce, de meninas de 11 a 17 anos? Eu presenciei uma menininha de 10 anos que ficou grávida também. Então, assim, 10 anos, gente. Só que foi toda uma relação bem conturbada, teve que fazer o aborto da criança, né, porque ela não tinha estrutura para levar a gestação ao final, né, não tinha estrutura física. Ela poderia ocasionar a gravidez, colocou em risco a vida dela. Então, foi permitido aí, perante os órgãos competentes, né, dentro do judiciário, que fizesse o aborto. Porque aconteceu de forma, né, totalmente errada. Então, o planejamento familiar, ele tem que existir. Vocês que estão aí, que têm mais acesso à informação, vocês são crianças privilegiadas, com famílias estruturadas, onde vocês podem buscar o apoio dos pais de vocês para conversar a respeito disso. Se vocês também tiverem vergonha de conversar com os pais, eu estou à disposição de vocês. Mas se a gente for colocar ao pé da letra, vocês não têm idade, né, para estar tendo uma vida sexual ativa. Vocês não têm psicológico. Ah, mas eu tenho corpo de mulher. Já escutei isso de alunas de 13, 12 anos. Não interessa se tem corpo de mulher, mas você não está preparada para as consequências que um ato sexual pode vir a gerar, como uma gravidez precoce, prematura, indesejada, fora do seu planejamento. A grande maioria das minhas alunas lá no Mato Grosso que engravidaram, 90% largou os estudos em função da criança. Não conseguia conciliar filho e estudos. Porque não tinha com quem ficar, já tinha 2, 3 filhos aí junto. Eu tinha uma aluna de 18 anos que tinha 4 filhos. 18, 4 filhos. 18, 4 filhos. O primeiro filho dela foi aos 12 anos. Então, é complicado, gente. Isso a gente depara-se aí com a falta de educação que o nosso país tem. Vocês são privilegiados de estar estudando numa escola particular, onde vocês têm todo o aporte educacional, né? Tem uma estrutura familiar de base boa. Nós temos ali uma estrutura cristã dentro da nossa escola, que é convicta dentro da palavra de Deus, para que a gente possa estar aí seguindo, né, e obediente à palavra do Senhor, onde a formação de uma família começa a partir de um casamento, não antes dele. Tudo que é fora do casamento, sexo fora do casamento, é pecado. Isso está escrito na Bíblia. Então, nós precisamos, além de tudo isso, do nosso planejamento familiar, nós precisamos ser obedientes à palavra, levando os conhecimentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus para nossas vidas diárias. E Jesus ensina.
que para apartar-se de pai e mãe é apenas para casamento, onde essa união é para o resto da vida. Então, você tem que ter certeza das suas escolhas para o seu futuro companheiro ou sua futura companheira, para que aí sim, após o casamento, vocês façam o planejamento de vocês de forma correta, planejando um futuro filho ou filhos. Isso é com o tempo, não é com 15 anos que se planeja um filho, ou se quer casar. Vocês não têm estrutura. Qual que é a estrutura? Quem casa, quer casa. Vai morar com sogro e sogra pro resto da vida? Não. Você tem que casar, ter o seu cantinho, construir as suas coisas de forma correta, no tempo correto, obedecendo às leis do Senhor, para que esse planejamento tenha sucesso e não te cause transtornos. Então, a felicidade do casamento é, sim, a consumação do fato através de um filho, que é a maior bênção que Deus dá a um casal. É o filho, vocês são heranças do Senhor para os seus pais. Então, vocês são bênçãos na vida dos pais de vocês. Ah, mentira, professora, meu pai falou que eu sou um chato. Mas ele ama vocês. O pai e a mãezinha de vocês ama vocês e os dois estão dispostos a qualquer sacrifício por vocês. Vocês não têm ideia quanto sacrifício pai e mãe faz pelo filho que tem. Ainda mais se tem 3, 4, 5, 6, 10, 12. Imagina, antigamente as vós, tataravós de vocês tinham 12, 15 filhos. Era um filho atrás do outro. Dá tempo nem de pensar, já estava grávida. E hoje, por quê? Porque não tinha planejamento. Hoje a gente vê que as famílias estão diminuindo. Gabriel tá engraçado, esse chapéu, essa coroa de flores. A gente vê que as famílias estão diminuindo. Por quê? Principalmente porque as mulheres estão pensando mais para ter filho. E isso aumenta o número de filhos, diminui de acordo com o aumento da escolaridade. Pode falar, Nicole. Vou ter que sair da aula porque meus irmãos estão quase se matando lá. Eu vi tua mensagem. Tá tranquilo. Então, um de 2 anos acabou de bater no meu primo e ele tá tudo cortado lá, eu tenho que ir lá. Precisar sair, é só bloquear seu áudio, seu vídeo e ir lá acudir quem precisar. Fica tranquila aí, tá? Fica tranquila, de boa. Obrigada. E aí, então, assim, a gente tem que ter. Então, a gente, na pesquisa, as mulheres que não têm planejamento são as mulheres que têm menos escolaridade. Os pais têm menos escolaridade. O número de filhos dentro das famílias vem diminuindo nas famílias que têm mais escolaridade. Então, quanto mais estudo as famílias, o pai e a mãe têm, menos filho eles optam por ter. Então, geralmente, para-se ali no 1, 2. As famílias que têm uma escolaridade avançada, com ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, entre si, vai diminuindo ainda mais. Então, é difícil você ver famílias com 3 crianças. Tem famílias com uma alta escolaridade, 3 filhos, 100, mas são raros. Pelas pesquisas vão mostrando que a quantidade de filhos vai decaindo ao nível elevado da escolaridade. Então, isso entra no planejamento, porque as mulheres estão optando por se estabilizar financeiramente, os maridos também, né? Ambos, o casal está se preparando para se estabilizar financeiramente, ter um cargo ou uma empresa segura financeiramente, ter uma casa, né? Não ficar de galho em galho morando com os outros aí sem canto definitivo. Então, está existindo devagarzinho, só que esse planejamento familiar, ele existe mais nas famílias com maior nível de educação. Então, a gente tem que perceber o quanto a educação é importante. Nós conseguimos ver que em casais, famílias de baixa escolaridade, o número de filhos é de 4 a 5. É muito alto. Então, eles não têm escolaridade, não vão conseguir, muitas vezes, proporcionar uma melhora de vida. Então, isso parece uma bola de neve, né? Com a glória de Deus, a gente vai tentar sempre estar mudando essa realidade, mas é assim. Esse textinho que tem aí, gente, eu achei muito interessante para vocês lerem. Olha lá, cidades que pagam mais de R$45 mil, né?
a seus habitantes para terem filhos. Nós temos aí um exemplo da Finlândia, né? A Finlândia, vou lá para a Finlândia me pagar para me ter filho. Não é assim, tá? É para os cidadãos finlandeses mesmo, não é para quem vai lá e tenta se cadastrar para ter filho e ganhar para isso. Não é isso. É que eles estão verificando que a fecundidade da população está diminuindo, porque eles planejam tanto para ter filhos, estão demorando muito para ter filhos, e a população idosa está crescendo grandemente lá na Finlândia, diminuindo, assim, a proporção de pessoas ativas, né, no mercado de trabalho. Então, eles têm uma preocupação. Então, eles estão aí estimulando a população de forma que venha a ter mais filhos. Então, isso é de acordo com uma proposta do próprio governo. Finlândia é um país altamente desenvolvido. Finlândia tem o melhor sistema de educação do mundo, tá? Junto com a Suécia. E, então, a preocupação deles em dar o melhor para os filhos é grande. Então, eles não têm filhos assim, sem pensar, sem planejar. Então, o governo ele está entrando com incentivo para que as pessoas que estão na idade fértil, né? Casais, não têm possibilidade de ser mãe solteira, né? São casais, e o governo está estimulando com a forma financeira desses casais estarem... Ai, Maria Isabel, ficou top seu cabelo. Desses casais estarem aí, né, se proporcionando a ter mais de um filho, porque geralmente ali na Finlândia, segundo a pesquisa, é um filho por casal. Então, Bruna, top das galáxias. Então, só para concluir aqui, esse incentivo não é em todos os países, são alguns para moradores locais. Galerinha, show de bola. Maria Isabel, obrigada por participar aí do Dia do Cabelo Maluco. Bruna também, pintou os cabelos. Maria Eduarda, show de bola. Para todos que não querem aparecer, fiquem aí tranquilos. E muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula de ciências. E semana que vem nos vemos novamente neste mesmo bate-canal e mesmo bate-horário. Beijão para vocês. Até semana que vem. Tchau. Peidei e saí. Tchau, Pro. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Pro. Até semana que vem. Beijos. Beijos.